A gente tem um mundo que serve muito alimento processado, serve muita caloria, e as pessoas, elas são pouco ensinadas o quanto que a nutrição é importante, e elas são pouco ensinadas a como comer uma boa nutrição. A gente consegue simplificar bastante com diretrizes muito simples, assim. A nível de mundo, a gente entende pouco quanto que a nutrição é importante, ou às vezes não dá tanto valor nisso de prevenção, de tratamento de doenças e tudo mais. E aí, invariavelmente, isso também reflete para os atletas, né? Às vezes o cara que já é mais sensibilizado, ele já buscou. Assim como eu busquei lá em 2012, tipo, cara, o que eu posso fazer pra crescer meu bíceps ali? O atleta, sei lá, joga bola, fala, cara, eu preciso correr um pouco melhor. Eu preciso chegar nos 45 do segundo tempo mais inteiro. Consigo fazer isso de que maneira? Treinando melhor, dormindo melhor. Nutrição, tem alguma coisa aqui pra investigar. E aí acaba entrando. Mas ainda é muito comum atletas de todos os níveis não saberem o quanto que a nutrição é importante. It's time! O podcast da TFO. Salve, salve, galerinha da porrada, rapaziadinha da luta. Estamos começando mais um TFcast, veja só. Estamos aqui, querendo ou não, com muita garra, muita insistência, não é mesmo, senhor Pedro Abdala? Força, determinação. Isso. Às vezes, muitas vezes na força do ódio também, mas estamos aqui. Toda sexta-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, é só você ligar lá que vai ter sempre um convidado de peso aqui no nosso programa. Não se esqueça também de acessar o nosso programa nos nossos canais de áudio, chamado Spotify. Dê as suas 5 estrelinhas ao Spotify, que é muito importante. Não se esqueça disso da nossa avaliação, não é mesmo, Pedro? E YouTube também? Não YouTube também, exatamente. Se inscreva. O sininho, exato. Faça a sua inscrição, ative as notificações, faça um comentário. Pode ser um comentário malicioso também, não tem problema, a gente vai aceitar. Sempre lembrando dos nossos patrocinadores e colaboradores, aqui nós temos a Monkey Energy Drink. Se você estiver naquele dia meio desanimado, meio cabisbaixo, que você não tá rendendo nada, toma o Monkey Energy Drink que ele vai te levar aonde asas não alcançam. Caralho, cara. Agora pegamos o jeito. Não tava nem no livrinho aqui embaixo, aqui, ó, mas saiu bem essa, né? Boa. Exatamente, nós temos três sabores. Exatamente. Vamos lá. Melancia, tropical e tradicional, é isso Tradicional, mesmo? Né? exatamente. Tradicional, que particularmente a gente gosta mais. Não é mesmo? Então, qualquer um desses sabores vai te levar aonde asas não alcançam. Maravilha. Também não esquecemos do nosso grande amigo Thiago Diesel. Se você tem um veículo a diesel, uma caminhonete, um trator, uma máquina, isso, ou até mesmo máquinas industriais que são a diesel, você pode chamar o Thiagão, que ele vai lá com o computadorzinho dele, pluga o negócio, faz um remap, já dá aquela assistência para você. Se for um veículo, ele vai fazer o remapeamento e vai verificar se precisa melhorar o torque, se precisa melhorar a questão de economia de combustível, vai dar toda a assistência que você precisa. Também eles têm o negócio de Arla 32. Sabe o que significa uma Arla 32? Cara, eu fiquei sabendo na última temporada, mas eu agora vou fingir que não sei, Entendi. só pra ter explicação. Ah, entendi. Ele tem que dar explicação. Com certeza. Arla 32 é aquele esquema que eles colocam no veículo a diesel para evitar a poluição do meio ambiente. Então, todo veículo precisa ter esse equilíbrio, né? Então, tem também esse ajuste da Arla 32, que é como se fosse um tanque diferente lá e que tem o calibramento disso. O Thiagão vai lá, pluga o computadorzinho dele e vê se tá no nível certo para que não tenha poluição do ar. Não é mesmo? Diferenciado. Cara, aqui a gente só trabalha com alto nível, Não esqueça né? do cupom Padilha, Cris Padilha 10, Não, hein? no caso hoje é Abdala 25. Pra aquele descontinho. Zero bala. Não é mesmo? Hoje, cara, vamos falar sobre bomba. Não, desculpa, não é bomba não. Hoje nós O Cris, ele tem esse problema, ele Tem. pensa em bomba. Falando nisso, tá sentindo esse cheiro? De quê? Cheirinho de... Testosterona? Não, cheirinho de arbitragem internacional. Quase. O bicho tá nojento. CBMMAD, hein, cara? O bicho tá nojento. Mas Parabéns, obrigado, Cristiano. obrigado. Falando aqui na frente dos nossos telespectadores também. Muito obrigado. Merecimento seu, querido. Logo estaremos lá. Aguardem novidades. Rumo ao UFC. Com certeza. Mandar um abraço, inclusive, agora para os meus professores Guilherme Bravo e Camila Albuquerque, grandes árbitros do UFC, juízes do UFC. Estamos juntos. E não esquecendo o meu grande mestre Ari Oliveira, que foi quem me trouxe aí pro meio da arbitragem. Então, estamos juntos. Logo estaremos fazendo toda a questão de arbitragem de amador. Primeira vez, o jovem Pedro Abdala, que vai ter a categoria de MMA amador no Brasil de 12 e 13 anos, cara. Sabia? Caraca. Nunca teve no Brasil luta de MMA amador de crianças de 12 a 13 anos. Ué, isso é bom, cara. Já dá começa a pegar cada vez mais cedo, né? É, porque o problema é que nós, brasileiros, a gente inverteu a pirâmide, né? A gente jogou todo mundo pro profissional,
para ganhar dinheiro Sim. e inverteu e esqueceu da rapaziada do amador. O mundo inteiro faz isso, né? Então a CBMMAD, junto com a IMAF, que é a organização mundial que controla o MMA amador no mundo, está fazendo esse trabalho grande aqui no Brasil para poder melhorar, alavancar o MMA amador no Brasil. Que top, E cara. só deixar bem claro para a galera que as categorias é 12 e 13 anos, 14 e 15, 16 e 17 e 18 mais. Todas essas categorias, até os 18 anos, elas têm todas as proteções, né? Algumas categorias não pode soco no rosto, só pode soco no corpo, não pode a maioria das finalizações, só pode poucas finalizações. Então, é com toda a proteção do mundo e o amador, ele é um round só, até os 18 anos, né? Então, ali acaba sendo um round só, a criança vai lá, ela faz um round. Se tiver um empate, aí vai para um segundo round e assim vai, porque é um torneio, né? Não pode ter um empate. Ah, Então, tipo um Grand Prix, É assim, um Grand Prix, GP. exatamente. Precisa ter um vencedor, né? Se caso tiver um empate, eles abrem um round extra, né? Que Assim irado. também no 18 mais lá. São 3 rounds de 3 minutos. Se tiver um empate no final dos 3, abre um quarto round de extra para poder ter esse empate. E qualquer agremiação pode fazer esse estilo de competição? Ou tem que ser uma específica? Não, assim? qualquer um pode fazer inscrição. Precisa fazer um cadastro, como, por exemplo, lá na CBJJ você faz uma carteirinha, né? Uhum. Você precisa fazer um cadastro dentro da CBMAD e da IMAF para poder se adequar, porque é uma bateria de exame que o atleta precisa fazer. Né? Ah, entendi. Exame médico, exame de coração, de HIV, tem um monte de examezinho lá. Uhum. E, em resumo, se você procurar no Instagram lá da CBMAD, é como se fosse um UFC do amador, porque o evento é grande. Ah, Tem transmissão legal. ao vivo, tem comentário, tem entrevista, então não é um evento aleatório, assim. Sim. É realmente um evento que está investido no mundo inteiro e tem várias etapas no mundo inteiro. Ah, Enfim, no mundo inteiro? No mundo Cara. inteiro. Top. Beleza, meus queridos? Fica aí informação pesada já. Já estamos chegando no pé na porta. Pra né? começar. Com certeza. Mas, voltando ao que interessa, Com certeza. hoje nós vamos falar sobre nutrição, é isso mesmo, Jovem Pedro? É, cara, graças a Deus aqui estamos com um monstro da nutrição. Olha só. E não só da nutrição, cara. Se você acha que você era uma pessoa inteligente, É. o cérebro desse cara ele vale milhões. Ô, louco. Porque além de ser nutricionista, o cara tá terminando faculdade de medicina. Ô, louco. As duas na federal. Ah, E não. quando ele fez vestibular, ainda passou em primeiro. Ah, não, eu vou embora. Tá bom pra você que. Depois dessa eu vou embora. Tá bom pra você. Me senti um... Eu fiquei muito nervoso de chamar o cara, porque eu falei assim, velho, eu acho que não vai dar muita conversa, porque assim, o conhecimento do homem é O cara vai pesado. mostrar que o nosso QI já não era grande coisa, vai ser menor Pesado. ainda. Mas o bom é que a gente vai poder fazer, quem sabe, 2 em 1. Fazer perguntas nutricionais e médicas. Olha só, cara. Você que gosta de um negocinho diferente, De um suco. de um suco meio que Será que a legalzinho. gente sai daqui com a receita? Cara, olha, aí vai ficar por conta e risco do nosso convidado, né, querido? Entendi. Muito bom. Então estamos aqui hoje, jovens garotos queridos da porrada, Rubens. Tamehiro. Ah, isso aí, eu já ia falar errado já, Não, olha. Tamehiro. Caralho. Meio japonês, meio não. Prazerzaço estar aqui, rapaziada. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Prazer conversar com vocês. E deixa eu já abrir parênteses e fazer o parabéns aí para as Obrigado, federações. Parabéns pro Cris. Muito legal essa preocupação com avaliação pré-participação dos atletas, né? Aham. Especialmente mais jovens. E que legal ter toda essa proteção, ter todos esses cuidados aí para a longevidade do atleta também. Legal, Isso é uma coisa bacana. que é super importante. Sempre, né? Uma coisa que eu tinha pensado também, cara, que é doido isso, né? Porque quando a gente meio fala sobre nutrição, às vezes as pessoas acham que certos cuidados eles não têm que ser tomados tão cedo, né? Então, acho que isso é até legal, porque quando a gente teve a oportunidade de entrevistar o Keyson aqui, do Coxa, né? Outros jogadores também e tal, mas a gente vê que é muito precoce, né? Por exemplo, no futebol. Sim, Né? E hoje isso no MMA pode ser realmente algo. Eu já tinha pensado nisso faz um tempo, mas assim, revolucionário, né? Sim. Tipo, se você começa a investir na base, daqui uns 20, 30 anos, as Não, coisas vai elas ter- podem você- surgir. aqui eu acho que a ideia, pelo que eu entendi, a ideia deles é que quando o atleta chega numa organização de alto nível, que ele chega no profissional, ele está bem preparado, ele não vai ser um baque. Né? Porque o que a gente percebe é que aqui, por exemplo, vamos colocar lá, os atletas brasileiros, eles saem daqui de Curitiba, onde tem eventos menores, só que são eventos que não tem todo o protocolo, toda a organização, toda essa questão de mídia. O cara chega lá fora, ele treme a Baqueia, perna. né? Exatamente. E quando a base passa por um negócio desse, quando chegar lá já tá preparado, né? Inclusive para uma entrevista, por exemplo, né? Pô, nem fala. Falar inglês, essas coisas. aí. Ou até para fazer um exame, o cara não vai pecar em fazer um exame, por exemplo, né? Porque lá o amador ele precisa bater o peso normal, só que o peso é batido no dia, né? Então o atleta tem a categoria de peso dele, ele bate no dia, igual é como se fosse exatamente um campeonato de jiu-jitsu.
Chega lá, bate na balança e se prepara, fica aguardando a chamada pra chave dele, né? E daí, mas não tem aquelas questões de exame pra desidratar, esse Não, negócio? não é feito justamente para preservar o atleta que tá começando agora, né? Legal. E Rubens, assim, cara, essa parte de nutrição, ela sempre teve muito presente na tua vida, assim? Como é que isso aconteceu? Por que nutrição? Depois, né, obviamente, engajar já medicina, cara, na Faculdade Federal do Paraná, cara, é um negócio complexo, né? É, uma jornada aí. Cara, meu primeiro contato, assim, com nutrição, em 2012 eu comecei a fazer academia e cara, eu sou ex-obeso. Então eu pesava quase 100 quilos, assim, com 15 anos. E comecei a querer perder peso. Na época rola uma pressão da galera, pesadinha, meninadinha, E entrei na academia junto com um amigo, falei, cara, preciso perder peso. E aí comecei naturalmente a pesquisar na internet coisas, como que eu posso perder peso, coisas a se fazer. E entrei na academia e gostei muito. E aí o foco começou a ser, cara, o que eu posso comer pra levantar mais peso no supino? O que eu posso fazer pra, cara, ficar mais musculoso, assim? Então naquele ano de 2012, cara, eu perdi 27 quilos mais ou menos. Caraca. E aquilo deu uma mudada radical, assim. Porque era próximo do ano de eu fazer vestibular. E na época eu tava curtindo muito fazer academia. E aí eu optei por fazer nutrição. Eu não sabia se eu ia fazer alguma coisa mais na área de saúde. Considerei fazer direito por um curtíssimo período de tempo. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E aí, durante a faculdade de nutrição, cara, eu fui vendo que havia mais coisas a se explorar. Então, desde o meio da faculdade, eu já pensava em ou fazer uma pós, ou fazer outro curso. Eu pensei em fazer educação física também, porque eu curtia muito esportes, assim. E aí vi que, cara, uma maneira de conhecer mais coisas e aprender mais coisas era ir fazer medicina. Então, da metade pro final, eu já fui pensando mais ou menos nisso. Quando era pequeno, eu era muito reticente. Meu pai é médico e eu odiava a vibe fazer medicina, assim. Achava que era muito trabalhoso, ruim lidar com o hospital. Achava o ambiente do hospital muito ruim, assim. E aí, duas coisas me ajudaram a bater o martelo. A primeira foi fazer um estágio na UTI do Hospital do Trabalhador. Só caso difícil, assim. Só o cara que tá com o pé na cabeça, assim. Senhora, tá maluco. A galera que tá, às vezes, mais pra lá do que pra cá, né? E aí a médica da UTI era muito legal, cara. Ela era muito inteligente, muito humana, muito querida, assim. E, cara, era a galera... Ela entre a vida e a morte da galera, assim. Então isso foi muito legal, foi muito inspirador. E uma segunda coisa, cara, depois que eu já era um pouco mais velho, minha mãe contou uma história com mais detalhes que meu pai tomou um tiro, assim, num assalto, reagindo a um assalto. E aí, enquanto ela foi contando, eu já sabia dessa história, mas enquanto ela foi contando com mais detalhes, a única coisa que eu tava pensando era, cara, ainda bem que tinha um médico de plantão, ainda bem que tinha enfermeiro de plantão, ainda bem que o hospital tava funcionando, ainda bem que a equipe toda tava certa, assim. Sim. E, cara, meu pai tá aí, né? Então, isso foi mais um passo, assim, muito inspirador pra mim. Aí eu vi, às vezes, o lance de olhar o corpo humano com outra perspectiva, né? Porque, cara, todas as áreas da saúde olham o corpo. A nutrição puxa mais sardinha pro lado da comida, a medicina, às vezes, mais tratar a doença do que prevenir. Esse é um foco. Então, cada profissional olha de acordo com alguma coisa, assim. Eu vi que o olhar da nutrição era muito massa, mas eu também queria conhecer outros, assim. Aí a ideia de fazer medicina foi meio que natural, assim. Foi uma decisão que foi fluindo aos poucos, não foi uma coisa que virou a chave de uma hora pra outra, assim. Até porque quando a gente fala sobre nutrição, cara, tipo, é o que a gente fala, né? A gasolina, né? Você tem que saber o que você tá botando pra dentro, porque senão não flui, né, cara? Gasolina de avião não é a mesma gasolina do carro, né? Com certeza. Então, tipo... E você pega um motor gigantesco, né? Fazendo analogia com atleta, assim, que vai ter, sei lá, um motor V8 biturbo, 700 cavalos ali de potência. Você não dá uma gasolina merreca pro cara. Você tem que dar um combustível de qualidade. Cuidar dessa manutenção do motor, fazer todas as revisões, ver se tá tudo funcionando, pistão, biela, tal. E o corpo humano é a mesma coisa, cara. O atleta de alto rendimento, ele também tem que cuidar ainda mais com isso. Com o poder que a gente tem da nutrição de melhorar o desempenho dessa pessoa. E o massa é que, querendo ou não, cara, eu acho que a faculdade de medicina, ela te potencializa de uma forma... animal, né? Porque, tipo, você pode ver lá, você fala assim, cara, deixa eu ver teus exames aqui. Aí você vai lá ver os exames do cara, você fala, putz, cara... Não tá comendo direito, querido. Ou até mesmo você fala assim, cara, eu acho que você precisa de um médico. Isso. Você fala assim, você precisa de um médico. Opa, peraí, eu sou Então, médico. oi, tudo bem? Eu sou... Você precisa de um médico. Oi, eu sou o nutricionista Rubens e sou o Dr. Tamerlano. Deixa eu virar. Mas, cara, isso aí é um negócio que, cara, só adiciona
Ou dá um conhecimento. plus a mais adicional, né? Sim. E já aconteceu várias vezes no consultório, cara, da gente pegar ou o exame alterado, ou o paciente tem uma queixa muito específica, assim, que a gente já associa com alguma doença, eu falo, cara, vai nesse médico aqui, fala isso pra ele e é importante. Então, algumas condições, assim, a gente já tive a oportunidade de poder ajudar os pacientes que vieram no consultório de nutrição pensando em outras coisas, mas aí consegui direcionar de maneira certa. Seja para indicar um médico que eu conheço e confio para tratar aquele assunto, ou para fazer uma investigação mais aprofundada, assim. Então, às vezes, muitas coisas que passariam batido antes de eu estar na medicina, eu fui conseguindo identificar e essa é uma parada muito legal, assim, que se soma, né? Então, E hoje você atende mais atletas, mais pessoas normais? Basicamente a pergunta que eu faço pra todo mundo. Você atende gente mais tipo Cristiano Padilha, assim, que gosta de um suco, que puxa um ferro mais legal? Ou uma pessoa normal, que nem eu, assim, que só gosta de um lifestyle, assim, que tipo, se preocupa com o corpo, com a saúde, mas é uma pessoa normal, assim, não é um cara, freak, assim. bom, essa diferenciação faz sentido, assim, pensando em rendimento, né? Mas o que eu sempre falo, assim, eu atendo mais atletas da vida real. E isso envolve aquela pessoa que é mãe e tem que treinar, que é pai e tem que treinar, que é dono de empresa e tem que treinar, ou que tem uma condição de saúde mais desafiadora e também tem que treinar, que tem todas as funções do dia a dia, tal qual qualquer pessoa, assim. E às vezes essa vida, cara, do atleta amador, do atleta recreacional, ela é mais complicada do que o atleta profissional. O nível de exigência quanto ao esporte do atleta profissional é bem mais alto, né? Óbvio. Tá rodando em alto nível, tem muito mais coisas em jogo. Mas às vezes, cara, a rotina do cara que trampa, que é pai, que é empresário e que ainda treina é muito mais difícil de alinhavar. Então, às vezes, essas pessoas, elas têm muito a se beneficiar também. E até para também não diferenciar tanto uma coisa da outra, cara, dieta de atleta profissional, às vezes, é muito parecida com o atleta recreacional que vai lá, às vezes do atleta amador. O nível de cuidado com o atleta profissional às vezes é maior, porque ele não pode correr tanto risco. Mas assim, o que você vai comer para o teu corpo funcionar? Cara, por mais robô que às vezes o atleta seja e por mais lindo que seja ver atletas desempenhando no mais alto rendimento, ele ainda é ser humano, né? Então todo esse cuidado com saúde, todo esse cuidado com nutrição, o corpo é um só. O ser humano é um só. Então, às vezes é muito similar, assim, muito parecido. E a linha tênue entre o atleta da vida real e o atleta profissional, às vezes é só, cara, o atleta profissional faz aquilo como profissão. O atleta da vida real, às vezes, treina quase tanto quanto, só que busca outra profissão, assim, né? Mas, cara, o atleta de alto nível, de alto rendimento, que tá nas competições internacionais, que ganha vida com isso, no Brasil, infelizmente, também tem que fazer trampo por fora, né? A gente viu vários casos e sempre vê, e vocês que estão no meio estão ligados, de atleta que tem que, cara, fazer rifa pra ir viajar para competição, tem que fazer trampo paralelo, assim. Então, muitas vezes o atleta profissional que tá lá, cara, no mais alto nível, ele não tem toda a condição e precisa ser um atleta da vida real, também trampando, também fazendo outras funções. Né? Então, é muito louco isso. E essa é a doideira também da galera do bodybuilding, né, cara? Aqueles aí que tá mais no meio da academia aí, né? Assim, academia, né? Cara, é um negócio muito doido, porque pelo menos no meio de todos os atletas, digamos que a gente fala de alto nível, né? Eu, né, assim, na minha singularidade, sempre vi muito mais o bodybuilding como literalmente a comida como um mecanismo, né? É uma ferramenta de trabalho. É a ferramenta de trabalho do cara, Se né? o cara errar, eu acho que a alimentação dele é mais, eu vejo, né? Até o doutor, se eu tiver errado, me corrija. Eu acho que o bodybuilder, o fisiculturista, a alimentação dele é muito mais... o peso, se você erra, é muito mais pesado do que se você errar no treino, cara. Porque o treino até você consegue tirar o pé um pouquinho. Tipo, o cara hoje tá muito fibrado, tá com lesionado, muito... sei lá. O cara tá com o ácido lático batendo muito forte. Cara, faz um treino mais regenerativo hoje, ou dá uma segurada, vem treinar. Faz um cardio, alguma coisa pra soltar e amanhã você vem treinar. A alimentação tem que você falar assim, não, hoje você come lá um chocolate que você quiser e amanhã você volta pra dieta. Sim. O bodybuilder, ele não tem essa opção, né, cara? O cara é no grão do arroz, né? Exatamente. Milimétrico. Hoje eu tendo pouco fisiculturista, cara. Eu não tenho nenhum fisiculturista profissional, assim, no meu plantel. Mas é um esporte muito desafiador, assim. Sim. Cara, um ponto do fisiculturismo, assim, é que às vezes a nutrição é um fator limitante, né? Ela é tão importante quanto o treino, assim. Mas, cara, se o cara não bater o peso dessa categoria, o shape dele sai completamente do planejamento, ele tem que subir em outra. É doideira. Ou na luta também, o cara tem que bater o peso, não bate. Cara, dá muito problema. Então, a nutrição, às vezes, ela é...
cara, o que limita o cara de ter performance que ele pode ter, assim. Então tem muitos atletas que já dão importância para isso, mas é muito comum às vezes o atleta até nem se ligar tanto do quanto que a nutrição ela é mudança e quanto que ela pode ser, igual você falou, ferramenta de trabalho pro cara, assim. É um trabalho que a gente tem que conscientizar às vezes. Quem chega no consultório, geralmente chega por indicação ou vê alguma coisa nas redes sociais e tal, geralmente mais por indicação de outro profissional ou de outro paciente que curtiu. Então já é uma galera um pouco mais sensibilizada, que eu atendo no consultório, né? Mas se a gente olha os atletas, se eu vou até o lugar de treino do atleta e converso com a galera, a gente vê que isso às vezes nem é tão comum assim. Tem atletas excepcionais, né? Você vê o Cristiano Ronaldo comendo, pô, dieta impecável, assim. Mas, cara, infelizmente não é. E tem pessoas de nível tão alto quanto, em termos de competições, competem muito parecido ali, que às vezes não tem tanta essa importância, né? Então isso essa é uma coisa, uma ferramenta que a gente sempre tem que conscientizar. Você acha que seria o desafio? Um dos grandes desafios, assim, no mundo hoje a gente tem pouca educação nutricional para as pessoas. A gente tem um mundo que serve muito alimento processado, serve muita caloria, a gente tem muita coisa muito fácil de, cara, açúcar, gordura, fast food, especialmente mais no ocidente, assim. E as pessoas, elas são pouco ensinadas o quanto que a nutrição é importante, e elas são pouco ensinadas a como comer uma boa nutrição. Que no fundo, nem é tão complicado assim. A gente consegue simplificar bastante com diretrizes muito simples, assim. Mas a nível de mundo, população geral, assim, a gente entende pouco, a gente como sociedade entende pouco quanto que a nutrição é importante. Ou às vezes não dá tanto valor nisso de prevenção, de tratamento de doenças e tudo mais. E aí, invariavelmente, isso também reflete para os atletas, né? Às vezes o cara que já é mais sensibilizado, ele já buscou. Assim como eu busquei lá em 2012, tipo, cara, o que eu posso fazer para crescer meu bíceps ali? O atleta, sei lá, joga bola, fala, cara, eu preciso correr um pouco melhor. Eu preciso chegar nos 45 do segundo tempo mais inteiro. Consigo fazer isso de que maneira? Treinando melhor, dormindo melhor. Nutrição, tem alguma coisa aqui para investigar. E aí acaba entrando. Mas ainda é muito comum atletas de todos os níveis não saberem o quanto que a nutrição é importante. Isso é um problema porque assim, né? Você vê que varia, são duas vertentes, né? É o que eu falo sempre para os meus alunos, que a alimentação, os alunos comuns, né? A alimentação você tem que ter ela como um hábito para melhorar a tua vida, né? Tipo, você não precisa ficar pilhado. Exato. Cara, não, essa semana eu tenho que comer. Aí chega lá, por exemplo, chegou um final de semana lá, aí alguém te chama para um churrasco. Não, eu não vou porque eu tenho que comer minha batata doce com frango. Ela fala, porra, cara, chato do caralho, nem vou chamar você mais pra vir, né? Sim. Tipo, cara, vai, velho, come, beleza. Sim. Só que tem aquela consciência de que amanhã você precisa voltar pro negócio e vamos treinar de novo. Não precisa você ficar com aquele troço. Isso são as pessoas comuns, né, vamos dizer assim. E você vai condicionando a tua mente e o teu corpo para se tornar um hábito. Porque tipo, você se acostuma. Aí quando você vem comer alguma coisa diferente, você já tipo, olha, tipo, puta, não vai cair bem essa coxinha, essa gordura e tal. E o atleta de alto nível, cara, eu vejo que antigamente os caras não buscavam isso, né? Tipo, o atleta que hoje tá... Um atleta, vamos colocar assim, um atleta que já tá pensando no futuro dele, numa carreira promissora, num profissionalismo. Antigamente os caras eram lá, o que você come lá? Tipo, é murro na cabeça, né? O que você come? Eu como é um frango mesmo, cara. Uma polenta! Fui no Costelão, 24 horas ali, bati 3 pratos e tamo aqui, né? O cara fazia assim, né? Hoje já não. E até porque, tipo, a galera acha muita loucura essa questão de, principalmente do MMA, ou da luta em si, que tem essa questão das categorias. Às vezes o cara chega desidratado demais para fazer a pesagem e tal. Existe esse âmbito, né, que a gente não pode deixar de lado, não pode esquecer essa parte que realmente o atleta precisa ter uma conscientização, mas não só o atleta, o treinador, quem tá por trás dele, para que o cara não chegue tão debilitado. Mas eu hoje, cara, vendo essa parte, vendo de dentro do esporte, assim, hoje bem mais de dentro do que eu já tive de função de ser treinador, de ser atleta, hoje estando na parte de função, porque é a palavra que eu escutei esse final de semana no curso lá. Nós, como árbitros, a gente trabalha pro atleta, né? A gente está trabalhando pro atleta. Então, assim, eu consigo perceber hoje que toda essa questão de fazer a desidratação ou baixar o peso da categoria, ter o compromisso do cara de bater o peso naquele dia, aí no outro dia ele tem que repor o peso, depois ele tem, num evento de alto nível, né? Ele vai ter que chegar no ginásio, ele vai ter que conferir se aquele peso não extrapolou aquele o máximo permitido. Isso tudo mostra um profissionalismo pro cara. Sim. O cara vai ter que, tipo assim, é como se fosse, vamos supor, que foi o que eu fiquei pensando esse final de semana. Vamos supor um empresário que tem que cuidar de uma academia que seja. Cara, o cara tem que cuidar na gestão financeira, da gestão de pessoas, de pagar as contas, de melhorar a qualidade da academia, de cuidar do visual, de cuidar do marketing, de cuidar disso, de cuidar daquilo.
é um trabalho como qualquer outro. Você, como atleta, você precisa cuidar da tua alimentação, cuidar de bater o peso, repor o peso, treinar, dormir, pensar na técnica, pensar na estratégia, cuidar do teu adversário e tal. Vai colocando o cara numa gama de profissionalismo. Não vira aquela bagunça mais do tipo, cara, eu nem bato peso, chego lá e vou lutar e já era e tal, né? E os caras estão se preocupando muito mais com isso hoje. Assim como se preocupam mais com psicólogo, com... Total. Com a questão de fisioterapia, com a questão de recovery, com o próprio empresário. Tipo, cara, eu preciso disso, tá sentindo a necessidade. Só que isso eu acho que é méritos de todo mundo que tá aqui envolvido nisso, inclusive esse pessoal que tá nessa mesa, que nós fizemos o esporte chegar nesse nível. Porque se não fosse o teu trabalho, de você melhorar o teu trabalho e mostrar pros caras assim, cara, a nutrição é importante por conta disso, disso e disso. Ele falar, cara, a parte empresarial é importante porque senão você não vai saber um direcionamento para tua carreira. Minha parte é mostrar para o atleta que ele precisa andar dentro das regras e tal. Se não fosse cada um bater, os caras não iam pensar, porra, cara, eu preciso realmente ter todo esse conhecimento, senão eu vou pecar, cara. Alguém vai sair na minha frente e eu vou estar perdendo, né? Sim. E o atleta inteligente, cara, ele se destaca mais rápido. O cara que ele é inteligente, assim, nesse nível, ele se destaca mais rápido. Se o cara que vai dar uma entrevista, ele dá uma entrevista em inglês, tal, é o cara que, sempre tá batendo peso. Ainda mais quando a gente fala de MMA, né, cara? Sim. Hoje essa questão, ainda mais você falou de bater o peso, hoje é algo que até virou não vou dizer nem um tabu, né? Mas assim, hoje essa questão de literalmente um profissionalismo, né? É um compromisso, né, cara? Obviamente que existem casos e casos, a gente sempre sabe de pessoas que, cara, literalmente o corpo ele realmente se fecha. O corpo ele realmente tem essa... E tem o corpo de cada um. Esse instinto de sobrevivência, né? Claro. Esse instinto de sobrevivência e realmente, né, podem acontecer coisas. Mas hoje já, cara, se você, digamos assim, não bate teu peso... Você já não é profissional. Sim, então. Entendeu? É a vergonha do negócio. Que eu falei, do compromisso do cara, entendeu? Porque, por exemplo, vamos supor lá que o cara não bate o peso lá. Aí o cara que é um treinador bom, também inteligente, o cara vai ligar lá e fala, doutor, daí, cara, o que aconteceu? É culpa nossa ou foi culpa do cara, do atleta? Aí ele vai colocar, cara, eu passei pra ele lá certinho e o cara que não seguiu. Aí você vai na atleta, irmão, porra, cara, o doutor lá passou tudo certinho pra você, como é que você não bateu o peso aí, bichão? Aí você vai moer o cara na mijada, né? Porque cada um vai ter uma função também dentro dessa parada. E tem como descobrir, assim, dentro dos, vamos dizer assim, dos atendimentos, né? Fala assim, cara, você tá roubando, velho. Tá me dando migué. Não necessariamente o atleta profissional em si, mas tipo, o cara fala, sei lá, beleza, nós vamos aqui, pegamos uma dieta, você tinha que voltar daqui a 2 meses. Você voltou 2 meses e fala, doutor, adorei a dieta. Mas tá foi pior. Ótimo, tal, não sei o quê. Daí o cara chega lá, o percentual dele era 15, tá 24, o cara tava pesando 80, tá pesando 102, mas a dieta ele seguiu a risca. Ele gostou da dieta. Mas mesmo assim, tipo, você consegue falar, querido... Sempre tem algumas coisas que a gente pensa, né? Primeiro cara, às vezes investigar pra ver se não tem alguma condição física de saúde mesmo que tá impedindo isso. Então, às vezes o cara tá até fazendo dieta, mas por algum outro motivo, sei lá, de saúde, ele não tá conseguindo evoluir. Isso rola. É a minoria dos casos. Geralmente é uma desproporção entre o que o cara tá sentindo do que é fazer o peso de uma dieta. E às vezes ele acha que ele tá numa restrição cabulosa e nem tá. As pessoas entendem fazer dieta de maneira diferente, sim. E aí a gente vai alinhando assim aos poucos. Tá, mas você realmente preparou teu alimento ou você comprou na rua? Ah, comprei na rua. Então era um frango grelhado ou não, era um frango milanesa, que tem, sei lá, o dobro, triplo de caloria. Mas é frango. Aí a gente vai investigando. Aí eu me denunciando aqui já. Vai investigando as minúcias, né? Sim. E aí acaba sendo mais comum, assim. Mas esse lance da percepção da galera, fazer dieta pra mim é diferente de fazer dieta pra você, você. Cada pessoa sente a pressão diferente. Por isso que tem pessoas que ganham peso muito mais fácil, assim. Elas acham muito difícil manter restrição. E tem mecanismo do cérebro mesmo, né? Se teu corpo tá funcionando bem, você respeita a tua fome, hora de comer, hora de buscar comida, e a hora de ficar satisfeito, comi o tanto, beleza. Das pessoas que estão normais, assim, esse mecanismo ele funciona bem. Geralmente quem tem obesidade, a gente tá vendo, a ciência tá mostrando pra nós que parece que esse mecanismo tá desregulado. Então elas sentem muito mais fome do que o normal, acabam precisando comer muito mais pra ter o mesmo nível de saciedade, assim. E às vezes as pessoas sofrem mais de fazer uma restrição pequena. Algumas pessoas, tipo, cara, fazem grandes restrições assim e quase não sentem. Então tem bastante fator da individualidade biológica de cada, fatores genéticos, assim, do corpo, do funcionamento do físico,
que vão alterar. Um dos pontos que a gente vê, assim, cara, das pessoas, por que as pessoas não têm resultado? Grande parte é por não conseguir se adaptar bem a um plano. E aí a importância de ter um plano bem adaptado para você, né? Um terno que é alfaiatado para você, nas suas medidas, ele vai servir muito melhor. Você aluga um terno lá, compra um terno qualquer da internet, por exemplo, nem vestiu. Cara, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de ficar horrível, né? Com a dieta é a mesma coisa. Então fazer uma dieta que seja mais alfaiatada a nível de indivíduo, assim, cada vez mais desenhada, cada vez mais individualizada, personalizada, fica muito melhor. As chances de você conseguir ter sucesso na sua dieta são bem maiores. E aí, pro cara que às vezes não consegue fazer dieta, a gente tem que investigar esses pormenores, assim. Cara, como é que foi o preparo das suas refeições? Se você comeu muito fora, se você comeu... beliscou algumas vezes e acabou nem percebendo, isso é muito comum mesmo. Fiz um lanche aqui a mais e acabei comendo, uma balinha a mais, tomei um refrigerante a mais, uma coisa que a gente não considera às vezes como refeição, mas que tá lá, né? Adicionando caloria ou atrapalhando o resultado do cara. Então, são coisas pra gente ver. Pode ter uma questão de saúde, que o cara não tá conseguindo ter resultado, mas o mais comum, às vezes, são essas pequenas famosa tireoide, proporções, né, cara? assim. Eu tenho problema na tireoide, esses negócios e tal. Daí... Doutor, não, mas eu tô tomando um Ozempic. O que você acha de Ozempic, cara? Verdade, assim, tipo, é válido num tratamento, assim? Sim, é bem válido no tratamento. Cara, essas drogas, elas foram revolucionárias, né? Entra numa classe de droga que chama análogo do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que o nosso corpo produz, normalmente. E aí eles conseguiram fazer uma molécula que é parecida, só que ela liga onde o GLP-1 liga com muito mais força, por muito mais tempo, e gera, portanto, muito mais resultado. Tem uma indicação formal para tratamento da obesidade, só que a galera acaba usando por fora, assim. Mas para quem precisa mesmo, e a gente tava falando, né, para as pessoas que às vezes estão acima do peso e precisam dessa droga, é maravilhoso. Porque a gente foi vendo que, cara, melhora várias outras condições relacionadas a excesso de peso, por exemplo. Fígado gorduroso, as pessoas têm menos chance de ter diabetes, por exemplo. E a gente foi vendo que isso reduz a chance delas terem mortalidade cardiovascular, infarto, AVC e tudo mais. Então essas drogas elas foram, cara, realmente revolucionárias. E se bem indicadas, elas são muito, muito bem-vindas. O grande problema é a galera que usa sem indicação, que daí o risco acaba superando o benefício que vai ter. Às vezes até perde peso, mas perde muita massa magra, fica com muita náusea. Sim. E Mas aí qual que é seria problema. o percentual de gordura para uma pessoa usar o Ozempic? Qual que seria o nível? Assim, você pode usar e essa pessoa que não poderia. Então, cara, geralmente é pelo IMC. Então a pessoa ela tem que ser pesada mesmo. Certo. Tem que ser aferida na balança e tudo mais. Se a pessoa tem um IMC às vezes um pouco menor, assim, de sobrepeso, mas que ela já tem diabetes ou já tem alguma complicação derivada da perda de peso, Sim. derivada, perdão, do excesso de peso, aí você também pode prescrever. Porque, cara, o grande lance é que essa é uma droga para tratamento como qualquer outra. Assim como você toma, sei lá, remédio para controlar a pressão, remédio para dor de cabeça, você tem uma indicação formal. Válido, né? Exato. Que daí, nesse caso, é a obesidade. Sim. Que, cara, tem que falar. A obesidade, ela é uma doença. Ponto. Sim, claro que é. Ponto. Não tem discussão nesse sentido. Então, se é uma doença, a gente tem que, né, tratar como qualquer outra doença. Sim. E aí esses remédios entram para isso. Cara, eles foram considerados, tipo, uma enorme revolução, assim, no tratamento. Porque antes, o que você tinha, né? Drogas que causavam muito pouco efeito para perda de peso e muito efeito colateral. Ou cirurgia, né? E aí, bariátrica. Que também é um procedimento bem mais invasivo. Demora um tempão, assim, para você ter um acompanhamento. Você tem que fazer acompanhamento. O ideal seria que você fizesse acompanhamento psicológico antes, com nutricionista já antes de fazer cirurgia e tal. Onde a gente acabava ganhando muito peso para entrar nos critérios de cirurgia bariátrica. Para poder fazer a cirurgia. Então a gente foi vendo que ela tem bastante efeito, assim, mas tem todos esses poréns, assim, né? Como procedimento cirúrgico tem todos os riscos envolvidos de fazer uma cirurgia e tudo mais. Depende muito da mão do cirurgião e tal. Tem muitos cirurgiões muito bons, mas tem gente que não é tão boa assim. E isso acaba trazendo risco, né? O que a gente foi vendo com essas drogas novas, cara, é que tem algumas que estão em processo de provação que elas causam quase tanta perda de peso quanto uma cirurgia. O uso contínuo delas. O grande problema é que elas são muito caras, né? Ainda são muito caras no nosso meio, assim. Mas, cara, com certeza são coisas muito boas. Pra você ter uma noção, nos Estados Unidos, eles estão teorizando que ações de empresas que vendem comida, tipo fast food, por exemplo, ou rede de supermercado que você compra de lote, assim, elas estão desvalorizando porque a galera tá parando de comprar tanta comida. Porque tá usando esses remédios e tá controlando o peso. Então, imagina uma galera, em massa, parando de comprar comida também. Afeta várias outras questões, né? Sim. Por isso que muita gente fala. E é uma coisa muito polêmica, assim, também, né? Mas, cara, no meio da medicina, no meio da nutrição,
com as indicações certas, é uma droga que potencializa muito os resultados, né? E uma pessoa que não precisa ter, porque a gente sabe que a maioria usa pra estética. O cara tem uma gordurinha aqui, ele fala, não, vou tomar um negócio porque eu vou emagrecer mais rápido. Qual que é o risco que essa pessoa pode ter? Cara, além dos efeitos colaterais, tipo náusea, diarreia, geralmente problema gastrointestinal, assim, ela pode completamente parar de fazer uma dieta e comer muito pouco, e aí ela entra num quadro de desnutrição relativa. Ela come, por exemplo, muita pouca proteína, não treina, ela vai emagrecer muito em termos de massa magra. Então ela vai perder massa magra, o que é péssimo para a saúde, né? Perder massa óssea, perder massa magra, que são os compartimentos que você quer manter. Quando a gente faz uma dieta, a gente pensa sempre em perder gordura corporal, na maioria das vezes, e manter o máximo de massa magra possível. Salvo exceções. Essa pessoa que toma Ozempic, às vezes ela não consegue comer nada. No caso dos atletas, por exemplo, isso é muito comum, assim, tomar sem indicação, porque quer melhorar o físico. E aí não consegue nem fazer uma dieta. Então acaba até atrapalhando o rendimento. Assim como a gente falou no começo, cara, você tem um motor V8 biturbo no atleta rodando, cara, em alto giro, assim. Pô, você tem que dar combustível pra esse cara, né? Sim. Se ele não consegue se abastecer, BO, vai ou acabar com a performance, ou vai acabar tendo problema com a saúde. Cara, pro cara que é obeso e não é atleta, é completamente outro negócio. Por isso que as indicações são bem definidas, né? Pro cara que toma como estética, o risco acaba superando o benefício. E outro ponto é que quando você para de tomar esse remédio, às vezes você pode ter um reganho maior do que o teu peso inicial. Sim, pode ter um rebote. Pode ter um rebote, exato. Então, tua fome aumenta demais, você perde o filtro pra dieta, às vezes você já nem tá treinando. Cria uma compulsão, assim. De certa forma. A compulsão, ela também é um cenário muito peculiar, assim, né? Então, às vezes, o cara não necessariamente tem uma compulsão, mas acaba comendo demais, assim. Porque tua fome antes estava segurada por um remédio que controlava tua fome, gelando teu cérebro e falava, não busca comida. Aí agora você não tem mais esse sinal. Então, você acaba comendo mais. Não necessariamente por episódio compulsivo, assim, né? Mas só por comer mais mesmo. Perde a noção. E antes era uma coisa que tava te ajudando, né? Sim. Agora você perdeu essa ajuda. Por isso que, pra obesidade também, a galera preconiza como se fosse um tratamento contínuo. Assim como é remédio pra diabetes, assim como é remédio pra pressão, vai usando. E aí você vai tendo benefício enquanto você tá usando. Depois desse, vamos dizer assim, sei lá, desmame, assim, o cara, ele, em tese, conseguiria se manter... Digamos assim, ele foi lá, era obeso, tomou... Perdeu, isso tudo, digamos, obviamente, com os devidos cuidados, com médico, nutricionista, né? Aí ele foi lá, era obeso, tomou um negócio, perdeu lá seus, sei lá, 30 quilos, porque o cara era obeso, então 30 quilos é ok. Sim. Fez esse desmame, há uma possibilidade de realmente, tipo, esse cara não precisar mais desse remédio? Porque ele já não tá mais, digamos assim, agora ele parou de ter aquela questão no cérebro, né? Tipo, ó... Não coma, agora é você com você mesmo. Tipo, tirei as rodinhas da bicicleta, entendeu? O normal é esse cara reganhar algum peso. Sempre. Toda perda de peso gera algum reganho depois. O lance é que esse reganho pode ser... Você perde todo o peso que você perdeu e reganha tudo de novo. Você reganha só um pouquinho e aí fica de boa. Porque daí você perdeu 30 e ganha 2 depois. Ganha 5 depois. Tá ótimo. Então o saldo ainda é bem positivo. Maravilhoso. Você vai ter benefício quanto a isso. Então a gente já considera esse reganho quando a gente está trabalhando com obesidade, assim, que é normal, que é esperado, independente do caso. Coisas que reduzem esse reganho de peso. Cara, se manter treinando, atividade física é uma coisa que não emagrece por si só, mas ela ajuda muito a fazer dieta e ela ajuda muito na manutenção do peso perdido. E ter acompanhamento regular com profissionais, assim. Que daí você vai sempre conseguindo aparar as arestas, né? E fazer uma coisa que seja cada vez mais individualizada para você. E tem estudos mostrando isso, assim. Por isso que a gente até... Eu, no consultório, ofereço desconto nos planos de acompanhamento quando você fecha mais consultas. Não é uma maneira só, né, de querer fechar mais consulta, mas a gente sabe hoje, pela literatura científica, que o cara que volta frequentemente ao profissional, que tem consultas de acompanhamento, ele tem resultados melhores. Então facilita meu trampo, esse cara vai ter mais resultados, e aí, assim como você falou, o árbitro trabalha por atleta, eu também trabalho por atleta, eu trabalho com o meu paciente, a gente é uma equipe naquele sentido. E aí ele vai conseguindo ter resultados de maneira mais consistente e melhores resultados ao longo do tempo. Então tem maneira de evitar esse reganho, mas alguma coisa a gente sempre espera. Sim. Cara, o lance dessas drogas assim como Ozempic, liraglutida, semaglutida, né? Eles têm que... Esse é o grande ponto. Tem que ser bem indicados para algum tipo de pessoa. E o grande problema é que, cara, você vai na farmácia ali da esquina, compra e beleza, né? Não precisa de uma receita. Não precisa de uma receita. O certo seria precisar, mas a gente sabe hoje que é comum você encontrar. E agora deixa eu te perguntar, assim, a nível de precaução, nível de problema, um Ozempic do jeito que você está colocando aqui pra gente aqui, ele é tão grave quanto um anabolizante. Depende do caso, né? Sim. Tipo, o anabolizante, o grande problema é que, além dele ter os riscos relacionados ao excesso da dose e tudo mais, é que você ainda tem o do meio underground.
Que daí tem todos os riscos de, às vezes, ser uma Do farmácia... jeito que é manipulado. Do jeito que é manipulado, você não sabe de que jeito foi feito. Cara, muito comum. O cara compra o sal lá de testosterona da China, faz no quintal de casa, aí vai lá, cozinha ali. vende. Aí o cara aplica, tem uma bactéria lá. Cara, Sim. se ferrou. Vai ter uma infecção ali no local da aplicação. Ou você não tem o controle da dose certa. Às vezes ele mistura um tipo de anabolizante. Então esse é um grande ponto. Cara, o Ozempic, ele acaba tendo uma indicação formal. Então, se usado corretamente conforme a bula, ele vai ter mais risco... Perdão. Se usado corretamente conforme a bula, ele vai ter menos risco do que o benefício. Então o benefício dele vai ser maior. A testosterona é a mesma coisa. Se corretamente indicada para a população certa, ela vai ter mais benefício do que risco. Então, tudo na medicina é um jogo de ponderar, assim. Tipo, o que você vai ganhar mais? Tem medicamento que é muito risco, por exemplo, quimioterápico. Mas aí pro cara que tem câncer, o benefício supera esse risco. Então, todo caso tem que ser individual, cara. Assim, tipo, sempre tem que olhar o paciente como Com outro olho, né? Cada Sim, um é um universo. Mas eu digo assim que o Ozempic ele é tão grave quanto, se mal utilizado, quanto o anabolizante, né? E, cara, você compra com facilidade. É nesse sentido que eu tô falando. Tipo, cara, a disparidade, o nível de preocupação entre os dois é o mesmo, e só que um é um remédio que, cara, você pode comprar com uma facilidade enorme, né? Sim. Tipo, poderia ter do jeito que você está colocando, poderia ter uma regulamentação melhor, né? Falar, cara, só pode comprar com a receita com a indicação de alguém, né? Sim. Ainda mais depois da última normativa, né? Que saiu lá, que agora só pode ir com receita também, os anabolizantes. Né? Sim, então, tipo, é nesse que eu tô falando, cara, porque a minha indagação é a nível de Organização Mundial da Saúde, entendeu? Se um é tão problemático quanto o outro, por que um você tem que comprar com receita e o outro não? Cara, né? é que essas drogas... essas drogas para perda de peso, elas, tipo, sempre foram muito populares, né? Mesmo as mais antigas que não tinham tantos efeitos positivos, assim, elas sempre foram muito populares. Cara, porque perda de peso é uma coisa que... Vende. Como é que era o nome daquele que inibiu o apetite? Tem vários, sibutramina, femproporex. Isso, Sibutramina ainda é permitida, né? Mas tem vários outros que já não podem mais, porque a gente foi vendo que, justamente, tipo, o malefício era maior. Sim. E, cara, eu vi um dado. Em 2023, uma empresa de pesquisas para área do comércio fez uma pesquisa com a galera do Brasil inteiro, tirou a amostra de vários lugares, e aí a proporção era mais ou menos, cara, 48% de todos os brasileiros tentaram perder peso em 2023. Tentaram emagrecer em 2023. Cara, metade da galera. Então, tipo, preocupação, né? Então é uma coisa que é muito rentável, é muito popular, a mídia popularizou muito, muita celebridade usando e falando, e galera vai comprar nos Estados Unidos e faz, né? Tipo, faz story, faz TikTok, mostra. Então, esse é um dos grandes poréns, assim. É um negócio que ficou banalizado pensando em mídia. Porque, cara, de fato é efetivo. E às vezes para pessoa que não tem indicação também vai fazer com que ela perca peso. Às vezes é uma perda de peso que ela não precisava ter, irrisória, assim. Mas como ela funciona, cara, aí o bagulho estourou. Aí o negócio estourou. Mas perder peso sempre foi uma coisa muito atrativa, assim, né? O que eu considero, assim, pra minha atividade como nutricionista é que essa é uma baita de uma ajuda. Então, isso me ajuda a tratar aquele paciente que tinha uma resistência, isso me ajuda a tratar aquele paciente que antes não conseguia fazer nada de dieta, isso me ajuda a tratar aquele cara que às vezes tinha aquele controle da fome desregulado, e aí consegue encaixar no nível normal. Então, às vezes esse medicamento é o que vai fazer o cara que nunca conseguiu perder peso antes porque tinha alguma questão genética ou fisiológica comprometida, cara, voltar no nível de todas as pessoas normais e conseguir fazer uma dieta normal. Então, eu olho isso com muito bons olhos, assim. Sim. Apesar de todos os pesares, assim, tipo, tem que ser uma coisa... Sim, tem que ser um controle, né? Controle, exatamente. Tipo, a gente tem que ser menos emotivo, às vezes, com as paradas, né? Sempre ponderar risco-benefício e se é certo, se não é. E se a gente fosse colocar, assim, numa balança em relação a perdas de peso, né? É claro que a gente sempre indica, né? E a gente vê muitas pessoas que vieram aqui falaram, minhas conversas com o Cris também aqui direto. Cara, se você quer perder peso, é relativamente simples. Você tem que comer bem, assim, no sentido de ter a sua dieta, fazer o seu treino, ter o déficit calórico e descansar. Tipo, a gente sabe que esse é assim. Mas como, digamos assim, essa fórmula agora não tá em questão... Isso no mundo perfeito, né? Isso não tá em questão. Se eu for botar na balança, assim, entre, digamos assim, essas... São drogas, né? Essas drogas que ajudam a pessoa a perder peso, inibidores de apetite, coisa parecida com isso. Elas ainda assim são muito mais indicadas, por exemplo, como
algo que dá um resultado, acho que mais rápido, como a própria... Acabei de esquecer o nome. Que é a... que corta o estômago lá. Corta o estômago. Cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica. Esqueci, nossa, me deu um branco. Tava com uma bariátrica na boca. Mas enfim, bariátrica ou Ozempic, assim, nesse sentido? Se a gente bota numa balança. Ainda assim, tipo... Cara, o Ozempic, ele tem várias estratégias, né? De ser usado, assim como tem vários tipos de cirurgia bariátrica. Tem algumas mais agressivas, que o cara, tipo, tira mais partes do estômago, tira maior proporção ou conecta em lugares diferentes seu intestino, você faz uma reconexão do seu intestino para você absorver menos quantidade de caloria. Só sabia de cortar o estômago. Só. E tem, assim como parecido com o Ozempic, estão surgindo outras drogas que têm essa perda de peso similar entre uma e outra, a gente sempre pondera, né? O cara às vezes tem mais risco pré-cirúrgico, aí ele não vai operar, ele vai usar essa droga. Ou, por exemplo, o cara tem uma perda de peso que, apesar do uso do Ozempic, ele ainda não perdeu tudo que ele poderia perder. Ou ele ainda não perdeu. Tem uma pequena parcela das pessoas que é não responsiva ao medicamento. Resistente mesmo. Aí a cirurgia pode ser indicada, assim. Mas é uma coisa muito grande, né? Você percebe que, tipo, a responsabilidade do profissional que tá lidando com isso é muito grande. Porque se eu chegar pra você e falar, cara, você precisa fazer uma cirurgia, do nada, sem te dar explicação nenhuma. Por quê? Ontem eu tava de boa, não tô sentindo nada, eu só tava meio acima do peso. Aí eu chego e falo, cara, você tem que fazer uma cirurgia. Tudo isso tem que ser muito ponderado, né? Muito conversado. Por isso que o profissional ele tem que ser muito ouvidos, assim. Tem que escutar, tem que ver o que o cara quer. Tem que orientar de acordo com o que é melhor pra ele. Ver certinho das diretrizes da onde que esse cara se encaixa e o que ele vai ganhar mais, assim. E aí ver os estudos que a literatura científica mostra pra nós que no longo prazo vai ter mais efeito pra ele. A perda de peso meio da bariátrica ela é um pouco mais imediata, assim, né? Porque logo depois do procedimento cirúrgico você já absorve muito menos caloria. Então você já começa a perder ali. O Ozempic ele tem algumas semanas pra ir fazendo efeito e tudo mais. Então isso varia bastante de pessoa pra pessoa. Mas a gente espera uma perda de peso com novas drogas que estão sendo aprovadas agora, muito similar à bariátrica, assim. O que é uma revolução, né? Porque antes a gente perdia muito pouco % do peso perdido. E quando fala assim em perda de peso, é sempre o quanto que você já pesou de máximo e quantos % que você já perdeu disso. Porque às vezes o cara, se ele é muito, muito pesado, ele vai perder tipo 5% do peso. 5% de uma pessoa que pesa 200 quilos é muito pouco. Ele ainda vai ter um peso alto em comparação à população. Mas só esse 5% do peso perdido, cara, às vezes já melhora a qualidade da saúde dele, menos chance dele ter diabetes, não tem mais doença do fígado gorduroso, por exemplo. Ele tá dormindo melhor, então ele consegue treinar melhor, e já reduz a carga nas articulações. Então, pequenas porcentagens de peso perdido já são excelentes, assim. Por isso que todo ganho é ganho, né? Então, que o estranho desse negócio da bariátrica é que, assim, obviamente, né, não tem ninguém tão perto que fez. Mas a gente vê, cara, que, cara, não me parece muito saudável, a princípio, você cortar uma parte do teu estômago. Porque se ele tá lá é porque ele tem sua função. Sim. Né? Tipo, essa é a questão. Você nasceu com aquilo, Você nasceu com aquilo, né? Deus fez aquilo tão bonitinho, você vai lá pra cortar, né? Então... Sim, é uma estratégia agressiva. Cara, o que você pondera é que, beleza, falamos, obesidade é uma doença. Às vezes, ela tá causando tanto malefício que é melhor você ter uma intervenção que é menos natural, entre aspas, do que deixar aquele cara com todo aquele peso, assim, sabe? Mas pra chegar nesse nível tem que estar absurdo também, né? Então, o lance a gordura corporal, ela não fica parada, assim. Ela é um órgão, assim. A gente considera que ela produz hormônio, produz substância inflamatória. Sim, aumenta a pressão. Aumenta a pressão. A testo desse cara é reduzida, porque o tecido adiposo transforma a testosterona dele em estrogênio. Então tem várias questões, assim, do porquê que um cara com excesso de peso tem complicações de saúde. E às vezes essas complicações estão sendo tão difíceis, o cara tem problema para se locomover, tem artrose no joelho, não consegue treinar, já impede. Aí ele tem diabetes, aí ele tem apneia do sono, não dorme bem. Puta, você tem que fazer alguma coisa pra esse cara, tá ligado? Porque senão, se você deixar ele daquela maneira, é pior. Então é melhor você intervir, fazer alguma coisa que seja um pouco mais agressiva pra saúde dele, no final. Entendi. Mas não falam que de bariátrica, assim, tem essa questão de até mesmo... Tipo, cara, níveis de ferro ficam muito mais baixos, perda óssea até, de tipo... Cara, assim, parece que o cara, ele, na verdade... O cara mal consegue comer já e... Beleza, ele emagreceu, mas tipo... Não me parece que, dentre essas duas questões, que a bariátrica ainda seja a mais a longo prazo, né, saudável. Porque o cara ele vai ter que ficar repondo
um monte de coisa que obviamente a gente tem que repor, vitaminas e coisas e tal, tudo normal. Mas eu tenho que repor a mais. Mas num nível muito a mais. O cara não vai conseguir se alimentar da mesma forma, porque ele vai comer 3 grãos de arroz e já vai estar satisfeito, porque Ou o vai estômago comer dele alguma coisa tá que vai passar ovo. mal. É. Falam que também é que eu acho que o legal disso tudo é que a gente consegue levar muito para um outro tema, na verdade, que na verdade me parece ser muito a cabeça do cara. Porque falam que, por exemplo, o cara que tem bariátrica, ele troca o vício. Ele geralmente tem muitos alcoólatras, o cara que, né, às vezes quando ele vai almoçar, ele, em vez de almoçar normal, ele vai almoçar o doce, tipo chocolate, daí ele já tá satisfeito, entendeu? E daí começa todas essas questões, o ferro, perda óssea, o café, beleza, ele tá magro, só que ele ainda não mudou aquilo que ainda... Não mudou o hábito dele, né? Ainda deixava ele podre por dentro. Tem uma grande interseção, assim, entre pacientes que têm obesidade e pacientes que têm alguma comorbidade, assim, psiquiátrica, né? E aí, às vezes, um acaba levando ao outro. Às vezes, não. Às vezes, o cara ele só tem esses problemas mais metabólicos mesmo, e aí não consegue perder peso. E, às vezes, ele é um cara que é pouco gastador, o metabolismo dele é pouco gastador. Ou, às vezes, o cara sente muita fome, não é necessariamente psicológico, mas os níveis de fome dele são, de fato, diferentes. E tem uma galera que come meio que frente à resposta emocional, acaba comendo demais, e aí ganhando peso. Para essas pessoas, até preconiza esse tipo de tratamento diferentes também. Outras drogas que vão ajudar um pouco mais em questão de controle emocional, evita do cara ter tanta procura por alimento, tanta fissura assim por buscar alimento. Tem alguns estudos que mostram isso. Você separa o cara em tipos, assim. Separa o grupo de pacientes em tipos de causas, como se fossem causas de obesidade. O cara que é muito pouco gastador, como se fosse o motor dele tem muita pouca potência e ele não consegue gerar muita energia, gasta pouco. Ou o cara que tem muita fome. Tipo, ele come uma quantidade que seria normal pra ele, mas não fica saciado. Ele precisa comer mais pra ficar de boa. Ou o cara que come frente a respostas emocionais, assim. Geralmente pode ser uma mistura desses tipos, assim. E a gente foi vendo que individualizar o tratamento pra cada tipo de pessoa parece ser melhor, assim. O lance da bariátrica gerar coisas depois pra você ter que lidar, assim, é uma realidade, né? Então, geralmente você tem que cuidar com níveis de vitaminas, de minerais. Tem algumas condições que, se você come demais, muito rápido, alimentos ricos em açúcar, você pode ter alguns problemas também. Então, são todas coisas a se ponderar. Mas o lance é esse. Às vezes o cara que tá com excesso de peso, ele tá com... ele tá prestes a infartar, ele tá com a pressão muito alta, ele tem doença coronariana já instaurada. Então, às vezes é melhor você falar, cara, você vai trocar um problema pelo outro. Esse problema é menos grave, de ter que repor vitaminas, do que, por exemplo, o cara infartar e poder morrer ali na hora, né? Então, você sempre pondera. E isso tudo tem que ter uma metodologia pra você seguir, assim, né? Nada é da cabeça. Tipo, acho que você tá meio acima do peso, vou te operar. Não, você sempre pondera. E a depressão, cara, ela pode estar ligada também com o aumento de peso, né? Porque também tem todo aquele problema de distúrbio naqueles próprios remédios que a pessoa toma para depressão. Aí que vem a questão agora. A pessoa, o aumento de peso de uma pessoa que tem depressão, ela é por conta realmente da cabeça dela, do problema que ela tem, ou por conta desses remédios, esses tarja preta que ela toma, que a gente sabe que desregula muito, né? A pessoa perde libido, cara, tem um monte de situação que estraga a pessoa, né? Os dois podem acontecer. A pessoa que tem depressão, ela pode comer mais ou pode comer menos. Inclusive, para você diagnosticar a depressão, você vê alteração de alimentação como um dos critérios, assim. Um dos fatores que pesa a favor. E os remédios, eles também podem gerar ganho de peso. Um dos poucos assim, remédios que não causa ganho de peso é bupropiona, que é um dos remédios, inclusive, usados para perder peso hoje fora do Brasil, assim. Junto com um outro medicamento em associação. Então, a maioria dos antidepressivos, ele tem ou um efeito neutro no peso, de não alterar tanto, ou um efeito de ganho de peso, o que é um problema. Porque daí, isso é muito pouco falado, inclusive. Tô tratando a depressão do cara, mas ele tá ganhando peso. Cara, você também tá aumentando o risco dele ter outras doenças, né? Com esse ganho de peso que tá vindo. Então, ultimamente o pessoal tem visto um pouco mais isso. Bons médicos, bons profissionais, bons nutricionistas, bons educadores físicos já sabem disso e já buscam se prevenir, ou já buscam implementar medidas para que o cara se controle, assim. Mas também, novamente, você pesa risco-benefício. Às vezes o cara com a depressão não tratada tem um risco iminente ali. Tipo, o cara tá muito depressivo, tem risco de suicídio e tal. Aí você trata ele. Mas também é uma coisa para se cuidar, com certeza. O lance por mais que você... Nada é isento, né? Tipo, nada é isento. E mudar o estilo de vida das pessoas é demorado,
custa muita energia, você precisa fazer vários ajustes, o cara mudar os hábitos, mudar o comportamento, mudar o que ele tá fazendo, as crenças dele, às vezes que são limitantes também, é muito complicado. Por isso que você falou antes, o atleta que é esperto, ele já sai na frente, ele já é diferenciado, ele já consegue ir explorar locais onde às vezes os outros não conseguem. Às vezes para algumas pessoas é muito fácil trocar hábito, assim, mas mesmo assim tem que ser feito. Tem uma cultura na medicina de trabalhar muito mais com passar remédio do que mudar esses hábitos, assim. Sendo que a base, cara, de toda coisa é mudança de estilo de vida. O quanto você treina, o quão bem você come, o quão bem você descansa. Isso tem que ser preconizado. Por mais que existam drogas para isso, por mais que tem cirurgia para isso, por mais que tem várias coisas que te ajudem a tratar uma pessoa, cara, mudar estilo de vida às vezes é tratamento para muita coisa. E o que me dá uma raiva, cara, até na medicina, é que as pessoas passam muito rápido por isso. Às vezes é o primeiro slide da aula do professor que ele fala lá, tá, tem que mudar o estilo de vida, beleza. Tchau, acabou. Então todo mundo dá importância, considera importante mudar estilo de vida, fazer atividade física, dormir bem, manejar o estresse, comer bem. Só que às vezes o médico não sabe como fazer isso, porque é difícil, porque é demorado, porque às vezes ele tem que fazer uma consulta de 20 minutos e tem uma fila cheia de pacientes na UPA lá, por exemplo. Tipo, não tem tempo. Às vezes vê o cara na UPA que você consegue ver que ele... Puta, cara, eu queria mandar esse cara pro nutricionista, mas às vezes não tem no SUS, mas às vezes ele não tem tempo de falar. Então, entendo também quando não dá. Mas é muito comum, cara, essa cultura de não prevenção, não promoção da saúde e mais cuidar, porque é o que tá ali, cara, mais dando problema, mais dando BO. Você apaga o que mais tá pegando fogo primeiro, assim, sabe? Mas a base é isso, cara. Mudar o estilo de vida e conseguir comer bem, conseguir treinar. O nosso corpo, ele não foi feito pra parar, né? Você vai saber falar isso melhor do que eu, assim. A gente é feito pra caminhar, a gente é feito pra se mover, a gente tem... muito sucesso historicamente, assim, de Homem das Cavernas. Sim. Porque a gente conseguia, cara, caminhar atrás dos bichos e ganhar eles no cansaço, né? Então a gente foi feito literalmente pra ficar andando o tempo todo, Ativo, ficar né? mexendo o tempo todo. E a gente não faz, né? Eu mesmo não faço. Por mais que seja profissional de saúde, saiba a importância disso. Tipo, eu tenho que atender meus pacientes sentado. Então eu passo a maior parte do tempo sentado. Eu treino, sei lá, 1 hora e meia por dia. Todas as outras horas eu passo, cara, sentado, né? Então o estilo de vida também é difícil nesse sentido hoje no mundo, né? Mas, cara, é uma coisa que tem que ser preconizada. E aí, eu acho que o grande lance, especialmente para os próximos anos, assim, que a população tá envelhecendo, que a população tá ganhando peso, que a população tá tentando cuidar um pouquinho mais da saúde, é esse cara que vai conseguir fazer essa sacada de promover mudanças positivas em estilo de vida pro paciente dele. Sim. E um dos problemas principais também nessa questão de redução de peso que empurram um remédio por conta da indústria farmacêutica também, né? O médico, ele vai te optar por esse lance mais fácil, né? Tipo, toma um remédio aqui que é mais fácil, cara, do que você ir lá e treinar e batalhar por aquilo, né? Porque é tijolinho por tijolinho, né, cara? Então resolve aqui também, a indústria farmacêutica tá me pagando pra isso mesmo, foda-se, né? Não, e treinar também não é uma coisa fácil, né, cara? Tipo, tem dias que é muito foda. Sim. Tem dias que é muito difícil. E é o jeito que te ensinam também, né, cara? Tem muita gente que tem trauma, né, cara? O cara fala assim, cara, eu quero perder peso, eu tô fazendo dieta e tal, mas eu tenho preguiça de fazer musculação. Mas por quê? Porra, porque eu vou lá, ele tem que ficar ali, daí faz 2, 3 exercícios. 3 de 10, 4 de 15. Tipo, cara, sei lá, ensinaram errado a pessoa a fazer o treino, tá ligado? Ou não é ensinado errado, ou sei lá, a pessoa passou por uma situação constrangedora na academia, sei lá, foi treinar e daí ninguém deu bola, enfim, tipo... Cara, que é aquilo que a gente sabe que não só a alimentação vai resolver a vida da pessoa, nem só o treino vai resolver a vida da pessoa, é um conjunto, né? Ela precisa ter tudo isso associado, e com a orientação certa para poder fazer, senão... Cara, e rola muito isso. Rola muito. Demais. Da pessoa associar um estilo de vida saudável com sofrimento. Sim. Tem dias que é foda, óbvio, Sim, igual eu acabei de falar. Mas, cara, no saldo da coisa é muito positivo. Você vai ficar melhor, você vai viver mais afiado, você vai conseguir ter mais energia, mais nível de energia à disposição durante o seu dia. Você vai no corpo melhor, com menos doença. Então, cara, manter um estilo de vida saudável é uma coisa muito legal. O lance é, as pessoas associam isso automaticamente a sofrimento. Cara, tenho que fazer dieta, tenho que me privar de tudo, não posso comer nada, tenho que levar a marmita pro churrasco, não posso mais sair comer uma coisa com meu namorado, com minha namorada. Cara, meus amigos vão no barzinho, eu não posso mais ir. Ou tem que treinar, tem que fazer musculação que eu odeio, não posso mais fazer nada, só musculação que serve, que presta, sabe? Sendo que, cara, eu tenho muito bons resultados com profissionais que já conseguem ter essa sacada também. Então os pacientes no consultório, às vezes, eles vão muito melhor fazendo futevôlei, fazendo escalada, fazendo outros tipos de atividade física, talvez um pouco menos tradicionais, assim. Sim. E os pacientes que vão melhor são aqueles que justamente conseguem ponderar do que é fazer uma dieta como
abraçar um estilo de vida saudável e aí viver em dieta associando com não viver em sofrimento, que é um ponto. Porque todo mundo acha que fazer dieta é sofrer. Se você entende que fazer dieta é uma coisa boa, benéfica pra você e que pode ser muito legal, muito gostosa e tranquila de ser feita, você também entende que vai ter alguns pequenos momentos de sofrimento, mas eles são minoria. O lance é ter consistência por todos esses momentos e achar uma dieta, cara, que sirva pra você, que funcione pra você. Que daí você vive em dieta tranquilamente. Aí o pessoal acha que viver em dieta é viver em sofrimento. Não, viver em dieta é viver em dieta, normal. Vai ter momentos de sofrimento, vai ter momentos tranquilos. Se você acha uma dieta que faz bem pra você, se você acha um programa de treinos que faz bem pra você e que você curte fazer a parada, cara, aí vai embora. Aí é o padrão ouro da coisa. Que daí você consegue aproveitar o melhor dos mundos, assim. E por falar sobre esse negócio de sofrimento, você acha que vale mais a pena hoje, assim, pensando aqui, né? Sobre ter... Cara, eu também, quando eu era menor, eu também era... Já atingi os 3 dígitos, né? Mas tinha uma época, cara, que eu lembro que lá em casa, uma vez colocaram... Não sei se vocês vão lembrar, cara, das antigas essa, agora eu vou denunciar a minha idade. Aquele Vigilantes do Peso. Nossa. Lembra daquela dieta dos pontos? Sim, sim. Aqueles negócios assim, cara, aquele negócio era bizarro. E você tinha que comer com a calculadora assim, né? Não, e era um negócio meio absurdo, assim, porque, tipo... tanto que hoje eu nunca mais vi isso, não sei nem se existe ainda. Ainda mais por tudo que a nutrição evoluiu. Mas eu lembro que essa questão de, por exemplo, substituição de alimentos, você acha que isso também ele é benéfico ou não é? Ou, tipo, simplesmente assim, cara... É claro que a gente tá falando de pessoas normais. Eu acho que quando a gente fala sobre atletas, cara, vai ser 1 mês e meio, brother, que você vai ter que comer esse negócio e vai ser de manhã, de tarde, de noite. E você vai comer ração, porque você é um atleta, você não é uma pessoa. Você é um atleta. Claro que, obviamente, tem a questão do ser humano, mas assim, brother, você é um atleta de alto rendimento. É 1 mês e meio comendo frango, batata doce de manhã, de tarde e de noite. Mas é só por esse mês, você bate o peso, depois disso você pode comer tua pizza. Sim. Mas como pessoas normais, assim, cara, você acredita que teria que ser mais assim, e daí, tipo, muda mensalmente, ou coisa parecida com isso? Ou é melhor, tipo, ter uma dieta um pouco mais a longo prazo, mais substituições, ou, sei lá, coisa parecida com isso? Cara, eu particularmente curto as substituições, porque eu acho que não deixa a tua vida monótona. Além de você variar mais o tipo de alimento que você está consumindo e aí os nutrientes que você está consumindo, você tem menos chance de ter uma deficiência de vitamina, de mineral, por exemplo, quando você varia o tipo de comida que você está comendo. Cara, eu acho melhor variar. Comer um dia arroz, um dia mandioca, outro dia batata. E no final das contas, cara, vai ser a mesma coisa. Mas assim, o lance é encontrar um tipo de programa que funcione bem para você. Porque vão ter pessoas que vão funcionar melhor numa dieta um pouco mais rígida. Vão ter pessoas que preferem menos variação, porque é mais objetivo, porque eles têm que pensar menos. É menos tarefa pra cabeça. Às vezes é o que o cara sabe preparar melhor, sabe cozinhar aquilo e pra ele vai embora, não se incomoda. E tem pessoas que já preferem mais variação, mais substituição e tudo mais. No fundo, vários tipos de dieta diferentes, eles promovem bons resultados. Isso varia de acordo com a pessoa. Então é lance de tentar achar alguém que consiga te propor as ferramentas. Por isso que eu sou muito mordido com um nutricionista que se diz, sou um nutricionista só low carb. Cara, é como se tivesse uma caixa de ferramentas com só martelo. Você não vai conseguir utilizar outras ferramentas para ter outras situações, em outras situações que você precisa usar. O cara que tem martelo, que tem serra, que tem chave de fenda, que tem, sei lá, qualquer coisa, ele vai, ele vai conseguir lidar com muito mais pessoas em muito mais situações diferentes. Então, nada contra fazer uma dieta low carb, mas se você só faz isso, você tá pecando para muitas pessoas. E aí, o lance de fazer tipos de dieta diferente, especialmente quando é perda de peso, elas promovem resultados até que parecidos, assim. O lance é você conseguir achar alguma que te mantenha no déficit calórico, por exemplo. Pro desempenho já tem algumas outras diretrizes, né? Quando você fala de atleta de alto rendimento, igual você falou, cara, às vezes a gente é mais chato mesmo. Sim. E não tem o que fazer. Sim. E é aquilo. Cara, é o teu salário. É o teu salário, é a tua reputação, é a tua carreira. Sim. Então, na maioria das vezes o atleta já tá disposto. Por isso que é muito legal trabalhar com atleta, né? O cara já sabe as concessões que ele tem que fazer. Às vezes o cara chega na consulta e ele não sabe as concessões que ele tem que fazer. Ou, pelo contrário, às vezes o cara chega na consulta já achando que ele vai sofrer, já chega até meio assim, tipo, na defensiva, tipo, cara, o que você vai me passar? Sendo que às vezes ele nem vai sofrer tanto. Mas o atleta, ele tá disposto, às vezes, a ter um sofrimento muito maior do que você vai
passar pra ele, por exemplo, com a dieta, com a restrição, assim, né? Então ele encara aquilo como, cara, uma etapa, um degrau pra subir, pra chegar no objetivo dele. Desafio, né? E beleza. E aí na última semana que você tá tendo que bater o peso e já tá no mínimo do mínimo, rodando com o tanque vazio lá, aí também foda-se, porque daí você sabe que no outro dia ele vai socar a cara de alguém e aquela raiva toda do nutricionista às vezes já desconta no adversário, tá ligado? Justo. Então eu me safo nessa, assim. Mas essa é uma parada legal, assim, saber as concessões que você tem que fazer. Eu sempre falo pros pacientes, cara, a gente, a partir de hoje, é uma equipe. Então eu vou até um ponto e eu cedo uma parte, você tem que vir até um ponto e ceder outra parte. Algumas pessoas estão dispostas a ceder muito, geralmente os atletas. Algumas pessoas estão dispostas a ceder pouco e não tem problema, porque mesmo assim elas vão ter resultado. O lance é saber que alguma coisa a gente tem que ajustar. Entre eu e você, como uma equipe, assim como o atleta tem que lidar com o empresário, tem que lidar com o profissional de educação física, tem que lidar com o mestre dele, que às vezes tem as crenças já bem definidinhas, assim. Então a gente tem que transitar por essa coisa. Diferenciar, aí às vezes essa seja uma das principais mudanças quando se trata de atleta profissional e de atleta da vida real, assim. O atleta profissional, ele sabe que ele, às vezes, precisa ser muito mais rígido, rigoroso com as decisões que ele vai ter. Porque é mais fácil, né? Assim como ninguém se dedica, ou muita gente se dedica bastante pro trabalho. Pouca gente vai fazer um trabalho, tipo, mal feito, assim. O trabalho do atleta é aquele. Então, na maioria das vezes, ele vai querer fazer o trabalho bem feito. Porque a vida dele, a reputação, igual a gente falou, a carreira e tudo mais. Então tem muita coisa em jogo, né? Cara, e até ia falar sobre esse negócio dos atletas, assim. Você concorda, cara? E aqui mais num aspecto mais nutricional, médico, dessa questão mesmo. Desses, por exemplo, o atleta que ele normalmente ele pesa, sei lá, 78 quilos e o cara luta na 60. O cara vai perder 18 quilos, velho. Tipo, um negócio assim. A gente sabe o que acontece. Cara, você acha que a longo prazo isso pode ter algum tipo de dano ou... Pode ter. O grande trabalho, assim, cara, eu acho que do nutricionista ou do profissional que trabalha com luta é fazer o cara caminhar mais próximo do peso da categoria dele. Não exatamente no peso 100% do tempo, mas é ficar um pouco mais próximo. Porque daí a perda de peso é menos complicada, ela vem mais fácil, os atletas sofrem menos, tem menos risco para a saúde, porque às vezes a desidratação muito rápida traz risco para a saúde, a reidratação muito rápida traz risco para a saúde, o rim do cara tá trabalhando, se ele não repor, por exemplo, sais minerais, eletrólitos ali, ele pode ter, cara, convulsão, ele pode ter um edema cerebral, isso é bem complicado. Então é uma coisa de bastante responsa, assim, né? E aí é um trabalho de convencimento que às vezes vem aos poucos, mas fazer o atleta ficar mais próximo da categoria dele, que daí ele perde um pouco menos. O que seria o ideal, você acha, assim, de um... Tem algumas diretrizes, assim. Margem, né? Tem algumas diretrizes. O UFC, ele bota, por exemplo, de acordo com a categoria, quanto tempo tem de pesagem entre a pesagem e a luta. Atletas, por exemplo, de jiu que pesam no mesmo dia, ou de judô que pesam no mesmo dia. Tem que ficar um pouco mais próximo, porque daí eles não podem restringir tanto, por exemplo. Então, varia de acordo com as categorias, se é homem, se é mulher e tal. Mas tem uma faixa saudável, assim, pra se propor as coisas. O MMA que tem um dia antes da pesagem, ou a pesagem um dia antes da luta, a gente tem uma margem maior pra esse cara reganhar. E parece que tem uma vantagem competitiva. Tem um estudo que saiu, um estudo brasileiro, inclusive. Ele analisou vários resultados de lutas e se o cara perdeu peso ou não. Perder peso, mano, não só faz parte da identidade do esporte. Se eu chegar pra qualquer academia de Curitiba hoje e propor assim, cara, todos os seus atletas não vão mais perder peso, todos vão lutar no peso da categoria. Os caras vão me chutar? Porque, primeiro, que eles conseguem, segundo, porque todo mundo vai achar que segundo, que os caras vão achar que eu tô falando bobagem. Então, a perda de peso, ela já faz parte do esporte, luta, assim. E aí, você pergunta pro cara, você acha que perder peso te faz mais lutador ou menos lutador? Às vezes o cara vai achar que não perder peso faz ele menos lutador. Então já faz parte da cultura, do espírito. Né? E aí o UFC trabalha com isso, falando, cara, faz parte do bagulho. Sim. Então vamos minimizar os riscos no que tá no nosso controle. Sim. Vamos deixar um tempo de pesagem adequado, vamos dar diretrizes pros caras, o quanto que eles têm que perder de peso, o máximo tolerado de perda de peso na última semana, que às vezes é onde mais dá problema, onde mais dá BO, onde mais a galera tem que acelerar a perda de peso. Sim. E parece que esse estudo brasileiro mostrou que tem alguma vantagem. Você lutar numa categoria menor do que teu peso habitual, assim.
a gente, claro, sempre também pondera risco e benefício, né? Mas, por exemplo, se chega um lutador hoje pra mim, eu não tenho toda essa influência hoje de chegar e falar, cara, fica um pouco mais leve. Às vezes a galera compra ideia, né? E os lutadores que já estão comigo há mais tempo já sabem disso, porque já passaram por algumas perdas de peso e já viram que o bagulho fica um pouco mais fácil se você tá num peso mais adequado. Mas tem gente, por exemplo, mano, que é muito difícil trabalho de convencimento, porque já vem uma ideia desde cedo, o mestre desse cara sempre fez de um jeito, e aí entra na questão de filosofia de vida, na filosofia de luta, que o nutricionista tem que ter muito cuidado também para transitar nessas partes. Eu nunca vou chegar e dar de dedo no treinador do cara. Eu nunca vou chegar e falar, cara, você faz isso e não está errado. Tem que ter muito esse respeito, né? Porque... e até porque a arte marcial é um lugar muito de ego, né, cara? Com certeza. Então, o mestre, o cara vai olhar pra você e falar assim, quem que é você, cara? Com o certeza. atleta luta já nessa categoria aqui e eu tô falando pelo lutar, ele vai lutar. O cara não vai olhar assim, tipo, com um olhar profissional, né? E entender os porquês e falar assim, olha, mestre, o cara tá perdendo a performance porque ele tá lutando numa categoria que não é dele. Sim. Aí ele não vai falar, poxa vida, cara, você tem razão. É muito questão de tato, eu vejo Sim. também, cara, sabe? De saber respeitar. Eu tenho alguma base de arte marcial, mas pouca, né? Então eu não sou profissional. Quando eu era pequeno eu lutava judô. E aí voltei a lutar esses tempos, aí me machuquei e acabei parando de novo. Cara, eu ter feito parte de um dojo antes me ajuda a saber transitar. Entender o ambiente, né? E lidar com a disciplina, com a hierarquia, de saber quem que manda na parada. E não chegar dando de dedo, né? Óbvio. Claro que às vezes a gente vai ser um pouco mais enfático pensando na saúde do atleta, óbvio. Mas essa é uma coisa que tem que ser muito bem respeitada. Em todos os esportes. Na luta principalmente, mas em todos os esportes. Por quê? Eu manjo menos do que o treinador, muitas vezes. Eu sei mais de corpo humano, não sei tanto de luta. Eu sei mais do corpo humano, não sei tanto de plano de jogo de futebol, de tática, de bola parada. Eu manjo do corpo humano. Eu não sei tanto como sei lá, fazer atletismo e que tipo de treino que você vai prescrever pro cara, ou às vezes o que o treinador tá pensando quando prescreve o treino, porque tem toda uma questão que eu acho muito maneira, assim, dos esportes, que a figura do treinador, ela ultrapassa só prescritor de treino, né? Na grande maioria das vezes. Cara, é alguém que ajuda a lidar com situações adversas da vida, é alguém que ajuda a botar a cabeça do cara no lugar, às vezes é alguém que tira o cara de uma situação de risco e bota no esporte. Então, é muito arrogante da minha parte eu chegar e falar, pô, você tá fazendo errado, sabe? Então, a gente sempre tenta controlar. E o lance de trabalhar com atleta, de ser muito legal com isso também, é que eu me vejo como um apreciador grande de vários esportes, assim. Tipo, eu adoro ver esportes, amo esportes. Eu sou um atleta bem mais ou menos, né? Por isso que eu fui virar nutricionista esportivo. Falei, cara, como que eu posso ficar perto do meio esportivo assim, sendo um atleta tão ruim? Falei, vou virar nutricionista esportivo. E aí, é muito legal a gente aprender com vários esportes muita coisa. Então, eu tenho, naquela janela de tempo de consulta, um insight de vários esportes. Atendo atletas de esportes que eu nunca vi praticando antes, aí tento falar, cara, será que eu posso acompanhar um treino pra ver qual é? E às vezes até uma curiosidade pessoal, assim. Então, tipo, atleta de badminton, por exemplo. Tem uma mina que joga badminton. Muito massa. Muito legal. Diferente. Não é um esporte tão comum assim, né? Sim. Quanto futebol, por exemplo, que todo mundo já, com certeza, já viu um jogo na vida, né? Sim. Então, entender um pouco mais desses esportes é uma parada que é fascinante, assim. Mas, com certeza, tem que ter muito cuidado quando você fala com culturas já pré-estabelecidas, assim, né? Então, a gente sempre transita com muita cautela, assim. Até porque eu acho que uma das coisas que a gente mais tem visto é que o desafio é poder fazer essa interdisciplinariedade. Ó, gostou? Será Palavrão, que é hein, isso? cara? Mas é verdade. Interdisciplinariedade. Ou multidisciplinaridade. Porque é inter, né? Entre. Do grego. Estratégia. Mas eu acho que é multidisciplinaridade mesmo também, porque você inter, né? Enfim. divide várias funções ali, sim. né? E, Pra uma pessoa só. e o que eu acho que o grande desafio, na verdade, cara, você conseguir fazer isso entre... O meu sonho, cara, como empresário, era que a gente pudesse ter o atleta no meio, cara, e todo mundo tivesse o mesmo... Como se todo mundo tivesse no mesmo grupo de WhatsApp, tá ligado? Sim. Tipo, o atleta tá lá, só escuta, mas todo mundo fala, hoje o fulano fez isso, isso e isso. Ah, legal, cara, ainda bem, porque, tipo, digamos assim, o treinador físico falou, hoje ele treinou isso de físico.
Aí o nutricionista falou, beleza, cara, então eu vou dar pra ele isso pra comer, pra dar um boost, porque eu sei que o próximo treino dele vai ser de Muay Thai. Dele, putz, cara, pô, ele treinou perna hoje de manhã, então nós vamos ter que dar uma pegada um pouquinho melhor ali. Beleza, tá, legal. Daí o psicólogo falou, gente, conversei com ele agora, tal, também tá tudo bem, cara. Hoje no treino deu uma puxada mais assim, assado nele, porque ele precisa. Então, cara, poder fazer tudo isso assim, como se fosse tudo no mesmo grupo e, cara, tudo pelo benefício do atleta, entendeu? O problema é que o treinador de Muay Thai fala assim, cara, não me interessa o que você vai treinar hoje. Tô dando só um exemplo. Né? Tipo, Muay Thai porque usa a perna, né? Mas, tipo, cara, o cara foi lá e deu 5.000 chutes. E aí o treinador falou, o preparador físico falou, cara, dane-se, velho, hoje o treino era de perna. Eu vou fazer 5.000 agachamentos. Eu vou fazer 5.000 agachamentos. E o nutricionista falou, putz, cara, eu não tava pronto porque hoje não era o dia dele comer 2.000 calorias. Eu vou ter que botar 5.000. Ou, dane-se, hoje era o dia de 1.000 calorias só. E é isso aí, depois de 5.000 agachamentos, 5.000 chutes e tá. Se vira. Entendeu? Se vira, isso aí. Então fica todo esse bololô, sendo que, cara, se tivesse tudo mais, né? E, cara, é difícil fazer isso. Muito porque, às vezes, outros profissionais não querem comunicar, ou porque comunicação é difícil mesmo. Se a gente trabalha, por exemplo, eu que trabalho em modelo de consultório, fica difícil, às vezes, ter tempo de conversar com outros profissionais, assim, a gente sempre se bota à disposição. Hoje mesmo conversei com um nutricionista de um clube de futebol, eu atendi um jogador e aí a gente tava trocando ideia. Mas é complicado, assim. Às vezes dentro das organizações esportivas fica mais fácil, mas mesmo assim é um trabalho complicado. E, por exemplo, também rola isso do cara, às vezes tá pouco sensibilizado pro trabalho do outro, né? Se você acha que teu trabalho é o único importante, tá, aí você se ferrou. Porque se você não entender justamente isso que você falou, cara, quem tá no meio é o atleta, é o paciente. E aí você é só um dos dentes da engrenagem que tá fazendo o bagulho rodar. Se você acha que você é a engrenagem inteira, o motor inteiro que tá fazendo tudo, aí, cara, acabou. Porque daí, eventualmente vai ficar um elo frágil, né? Seja no psicológico, do cara que às vezes não quer mais treinar, não sabe por quê, e tá tendo algum problema pessoal. Seja do cara que tá dando pouca bola pra dieta e tá comendo mal e aí não tá conseguindo se abastecer. Seja do cara que às vezes tá não prescrevendo treino de acordo com a escala de treinos que o cara vai ter que cumprir, ainda mais atleta de MMA, por exemplo, que é várias disciplinas ali que o cara tem que pegar a base. Então é complicado, assim. Tem até um negócio legal, assim, e eu dentro da medicina a gente tenta cuidar disso. Até nos livros de medicina esportiva os caras falam. Geralmente o médico ele é acostumado a ter essa cultura de tudo ser voltado pro cara. Então o médico é meio narizão empinado, egocêntrico e tal. E dentro das organizações esportivas o cara não consegue ficar, porque não é ele que manda. Tá ligado? Então o cara tem que baixar a bola, ficar de boinha, entender que ele é só mais um dentro de toda a parada, assim como os outros profissionais de saúde. Claro. E esse é um dos fatores de insucesso de vários médicos dentro de corporações esportivas, por exemplo. Então, e isso não sou eu que tô falando, né? Tem no livro de medicina esportiva lá escrito, um dos grandes autores, assim. Então é um bagulho legal de se pensar. Essa estratégia é difícil de fazer, mas é o que a gente sempre tenta, cara. Pelo menos alguma conversa, pelo menos entender qual é a filosofia do cara, o que o treinador pensa, o que o psicólogo às vezes do cara pensa, o que o fisioterapeuta do cara pensa. E acompanhar os treinos pra ver como é que é a vibe, como é que é a disciplina do lugar, se os caras são mais porra louca, se estão um pouco se ligando pra dieta, ou se os caras já entendem melhor o papel do nutricionista, como que eu posso ajudar esse cara, o que eu vou fazer de melhor, assim. E aí, pensando em performance, a gente sempre busca o que é dizer científico, né? E dar o melhor pra esse cara e tenta adaptar frente àquela situação. E isso é uma coisa muito louca, assim, porque às vezes aparece o cara tomando, tipo, vai tomar um suplemento que é inútil, assim. Tipo, e vai ter que tomar mesmo e... Foda-se. E aí, o que eu faço? Cara, aí você fica no parecer, né? Sim. Puta, não posso fazer isso porque não vai fazer efeito nenhum, às vezes vai trazer até mais risco do que benefício. Mas daí o treinador do cara mandou. E aí, cara? Você fica naquela sinuca de bico, tá ligado? Frequentemente cara, isso acontece, cara. Frequentemente isso acontece. É doido. E daí, no final de tudo, os caras sempre vão querer achar um culpado, né? Fala assim, perdeu a luta, você tomou um nocaute. É culpa do nutricionista, né? Porra! Como assim? Cara, você tava fraco e você não viu o soco vindo. E daí o nutricionista fala assim, não, foi aquele suplemento idiota que você falou pra ele tomar, que não ia ter nenhum. E eu falei que... É uma zica. É uma zica, né? É uma zica. Mas ser humano, né, cara? Com certeza. Lidar com Cabeças ser humano é uma desgraça. diferentes. Multidisciplinariedade difícil. Por quê?
Porque cada profissional é uma pessoa, né, mano? Então, junta várias, quanto mais, pior. Dá um B.O.zaço. Sim. Isso aí, Cristiano Padilha. Isso aí. Já se foi? Você foi, né? Passou Mais assim, mais uma vez. rápido. Mais uma vez. Você gostou? Bom demais. Foi gostoso? Bom Mais uma demais. vez uma palestra. Uma aula. Cara, o bicho é brabo. Mais uma vez Bicho uma é brabo. aula. Eu acho que a gente tinha que fazer pelo menos uma vez por mês, cara, um negócio mais específico de saúde, assim, sabe? Também acho. Vou falar pro Rubens começar a trazer umas cabeças aí pra gente começar a discutir. Isso. Acho que tá faltando discussão aqui, cara. Também acho, cara. Entendeu? A gente só escuta as pessoas e fala, legal. Precisamos botar Eu tenho uma Lenha proposta. na fogueira. Eu tenho uma proposta. Eu vou botar Eu tenho que botar um médico ou, sei lá, um nutricionista que Tem que seja. botar 2 caras contrários, né? Exato. E botar os caras Fala pra... assim, cara, um cara pró-bombas e um debater. cara anti-bombas, entendeu? Tipo, um negócio assim, só pra ver qual que vai ser a treta. Nossa, é tipo colocar o Sancho e alguém da esquerda aqui. Daí digamos que a polícia estará aqui, né, querido? É, Porque não, de muito qualquer provavelmente maneira. alguém vai tomar uma bala. Discussões calorosas. Eu Se não espero que seja não a gente, seja tá bom, bom, né? A gente só veio aqui pra tentar promover o debate democrático. Claro, nós só estamos intermediando. A gente só deixa o microfone aberto. Isso. Tadinho do Gustavo. Depois Ele fica ouvindo esses pega e negócios. fala candidato. Ah, não é candidato. Boa. Mas, Rubão, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pela tua presença. Espero que você tenha gostado. Cara, pra gente foi literalmente um privilégio. Eu realmente senti que passou muito rápido. Da hora. Mas é o privilégio de a gente poder ter alguém, cara, que sabe, né? Fala Sim. com propriedade, isso aí é um gabarito. negócio bom. Sabe que também as portas aqui do nosso podcast estão abertas pra você, querido. Como diz aquela história, é uma pessoa que tem pedigree. Tem pedigree alto ainda. Pedigree, ó, monstruoso. Falta quanto tempo pra só finalizar a medicina? Final de 2025. Ixi, Ah, tá logo ali. tá ali. Meu Deus, cara. Mas daí daí você vira... O cara que faz medicina e nutrição... É nutrólogo? Esse Não, negócio? Não. Nutrologia é tipo é uma diferente. pós-graduação, assim. Ah, entendi. Mas daí você realmente vai querer, tipo, misturar as duas coisas. Sim, cara, nem sei direito como é que eu vou fazer isso ainda. Mas o intuito é Vai rolar. juntar, mesclar. Com certeza. Fazer um... Bem bolado. Fazer como é que é, cara? Clínica. Quem sabe sai aí uma clínica multidisciplinar. É, então. Interdisciplinar pra atletas. Várias pessoas do mesmo... Fica aí a dica. Vai que. Vai que. Pode ser o jeito da gente ficar milionário, né? Pô, e ainda mais fazendo os outros trabalhar, vai ser ótimo. A gente só administra. Ai, coisa linda. Mas, meu irmão, tamo Massa. junto. Cara, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui falando. Muito legal poder compartilhar um pouco mais, muito legal poder falar um pouco, né? E poder escutar de vocês, assim, eu fico muito honrado. Espero voltar mais vezes aí, quem sabe a gente fale por temas específicos também, mas Sim. obrigado pela oportunidade, foi muito massa. Tamo junto, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigado a você que teve a audácia de ficar até aqui com a gente nesse momento. Se você ficou até aqui, não faça essa sacanagem de não dar o nosso like lá no nosso vídeo, né? No nosso YouTube. E também nos agradecer lá no Spotify dando as nossas 5 estrelinhas, tá? Que sabe que às vezes é muito mais fácil nos ouvir do que ficar vendo essas caretas aqui que nem a própria Larissa, excelentíssima esposa do Pedro, aguenta ele. Com certeza. Né? Que ele chega em casa e fala, meu Deus do céu, vai embora que eu não te aguento. Vai dormir de uma vez que eu não quero ver tua cara. Mas, então, Quando eu chego, ela tá dormindo. Eu acho que isso é um... É um sinal. É um sinal. Pode ser. talvez seja. E quando você levanta, ela ainda tá dormindo. Né? Porque, Tá, verdade. cara, Cara, eu acho que eu vou ficar... Olha. Eu vou dar uma filosofada sobre isso. olha só. Ixi, não foi culpa minha, Larissa. Eu só joguei a lenha na fogueira ali e saí correndo. Não se esqueçamos dos nossos colaboradores e amigos e parceiros Monkey Energy Drink. Para você tomar aquele energético que tiver no seu dia meio cabisbaixo, meio cansado. E nosso grande Tiagão Diesel. Leve sua caminhonete, sua máquina agrícola, ou se você tiver alguma coisa movida a diesel lá na sua fazenda, como o Pedro tem lá na fazenda dele de 129 hectares. Pois não. Chama o Tiagão lá para ajudar a resolver os silos que ele tem lá de grãos de soja. Não é mesmo? Com certeza. Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. E nos aguarde que na próxima sexta-feira a gente tem mais um convidado de peso, garbo e elegância. Um abraço, fica com Deus, um beijo e até mais. Beijo. It's time! TFCast, o podcast da TFO.